Agora, Luiz, você pode apagar para mim essa luz primeira aqui? Acho que fica. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Primeiramente, bom dia, né? Alguns aí, estou surpreso de vê-los aqui, trabalharam tanto a semana toda e vou tentar não fazê-los dormir. Jeremias capítulo 29, versículo 11 a 13. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Oremos mais uma vez. Senhor, eis a tua palavra que tu deixaste a nós. Eis, Senhor, os teus preceitos, as tuas instruções, as tuas palavras de carinho, as tuas palavras de ordenança, as tuas palavras de consolação, de exortação, de libertação, Senhor. Aqui estamos para que o Espírito Santo faça uma obra em nosso coração. Aqui estamos, ó Deus, para que a tua palavra venha com poder, com graça, com justiça e com misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tio, só vou pedir para... Pode virar esse computador para mim? Só para eu não ter que ficar olhando para trás toda hora aqui, saber onde eu estou. Aí, já deu. Tá bom. Vamos conversar hoje um pouco sobre a vida de Jeremias, debruçado sobre o capítulo 29, que nós acabamos de ler no seu livro. O tema que nós podemos propor hoje é Vivendo em Excelência em Tempo de Exílio, capítulo 29. Jeremias, ele é considerado por muitos cristãos, ao longo da história da igreja, um padrão de excelência, um exemplo de um homem excelente. Porque Jeremias englobou em si duas características que são essenciais nas escrituras todas, que nós podemos dizer que é a paixão pela integridade e justiça, que é essa paixão em todos os homens de Deus pela justiça, pela pureza, pela entrega, pela ação transformadora no mundo, em graça, em amor, em direção às pessoas, em busca de uma pureza moral, do cumprimento dos mandamentos do Senhor, que é amarás ao teu Deus, amarás ao teu próximo, não à mentira, não ao assassinato, não à corrupção das relações, como prostituição e por aí. Nós então temos esse padrão de excelência em Jeremias. Por outro lado, também temos em Jeremias
algo que também é muito importante, igualmente importante, talvez não tão citada ao longo da história da igreja como é essa paixão pela integridade, que é a indiferença pela conquista, pelas conquistas humanas. Essa indiferença que os grandes homens de Deus tiveram pela autodeterminação, pela autopromoção, por um sentimento de conquista, de orgulho. Essas duas características são essenciais no profeta Jeremias, que quando a gente lê a sua história, quando a gente lê os seus escritos, nós notamos essa paixão pela integridade e ao mesmo tempo essa entrega em questão essa indiferença que ele tem em relação aos seus próprios dons, às suas próprias características e às suas próprias conquistas. E, de uma certa forma, esse é um trabalho também, foi o trabalho, a pregação e a vida de Jeremias, e nós como pastores também temos esse desafio, por isso que muitos pastores, muitos têm Jeremias assim, o seu grande mestre, né? Quando você lê teologia pastoral, você com certeza vai encontrar gente citando Jeremias, porque Jeremias é um homem que instiga a gente a ser íntegro, mas ao mesmo tempo ser humano. Ele é conhecido como o profeta das lágrimas, né? É um homem que não escondeu a dor, que não escondeu a humanidade e ao mesmo tempo foi um homem que buscou com todas as forças a integridade e a pureza. Um teólogo hoje considerado pastor de pastores, ele escreve assim, leiam comigo: Jeremias eleva a minha paixão por uma vida plena, ao mesmo tempo em que firmemente fecha as portas para as tentativas de alcançar isso, por intermédio da autopromoção, da autogratificação e do autodesenvolvimento. Como é um desafio isso. Ao mesmo tempo, você tem que trabalhar com você, com as pessoas, para que elas busquem o melhor de si, para que elas busquem a vida de excelência, para que elas procurem dentro de si o melhor que elas têm, para que elas busquem realmente a justiça, a integridade. E a gente tem que estar apaixonado por essa mensagem da busca pela integridade, pela santidade. E ao mesmo tempo, não podemos esquecer do perigo da autopromoção, do perigo da autodeterminação, do perigo de se esquecer de que você continua um ser humano, um homem e uma mulher, que não pode confiar no seu próprio coração. É a dupla qualidade da excelência presente em Jeremias. Meus irmãos, meus queridos, meus amigos, eis Jeremias, nosso mestre. Eu queria passear um pouco esta manhã no mundo de Jeremias. Jeremias, vocês já devem estar desconfiados. Ele é um hebreu, um israelita, localizado aqui no mundo antigo da Palestina, hoje Oriente Médio, né? Aqui nós estamos no reino da divisão Judá e Israel, mais ou menos a partir dos anos 800 aos anos 600 antes de Cristo. Nós temos essa configuração de nação-estados nessa região da Palestina, onde temos o reino norte, Israel, e o reino sul, Judá. 722 a.C., o reino norte, Judá e Samaria, caíram diante do Império
assírio, diante de uma investida do império e do imperador Tiglat-Pileser, ele entrou e conquistou essa parte por um milagre divino. O reino sul de Judá permaneceu naquele grande ataque de Senaqueribe. Jerusalém permaneceu. Então o reino norte continuou. Enquanto o reino norte foi deportado para as outras áreas e trouxeram outras nações para que houvesse uma confusão de identidade, de nacionalidade, o reino sul continuou ainda com a sua característica, entretanto, de uma certa dominação, tendo que pagar tributos pesadíssimos ao Império Assírio. O que acontece perto de Jeremias é que o Império Assírio, aqui, a Assíria aqui, o que acontece é que nos anos 600, mais ou menos, a Babilônia, ela se expande e toma essa região aqui, que inclui a Síria e inclui a Palestina. Aqui é em Jerusalém, essa parte aqui. Jerusalém. Samaria um pouco para cima, Jerusalém um pouco para baixo. Babilônia, aqui era a Síria. Babilônia então começa a tomar a região, passa pela Síria e chega até Jerusalém, até a Palestina, parando aqui nos limites do deserto, para chegar ao próximo ponto, era o Egito. Então, gente, a Síria vem com força total nessa época. Quais são as grandes potências aí? Babilônia, a Síria, os medos que estão aqui para cima, que depois, nos anos 500 começa o Império Medo-Persa, mas nossa história vai até aqui só. A Babilônia, a Assíria e o Egito. E Israel é um povinho pequenininho aqui no meio. Mas ele é um povinho situado numa passagem estratégica. Todo mundo que quer tomar essa região aqui, que é Oriente Médio, tem que passar por essa estreita passagem, por essa senda. Na verdade, isso é um problema até hoje. Mas já era um problema aqui. O que acontece então com o Egito quando a Babilônia começa a se expandir? O Egito chega a falar, não, peraí, daqui a pouco eles estão chegando aqui. Aí o que eles falam? Vamos lá no rei de Israel, no rei de Judá, e falar para eles fazer uma rebeldia contra o Império Babilônico, né? E aí, quando a gente lê o livro de Jeremias, nós vamos ver os profetas todos dizendo, olha, não faça isso, rei Ezequias, não faça isso. E ele, não, vamos fazer sim, porque o Egito aqui está prometendo que a gente vai com força, vamos ganhar da Babilônia, e a gente vai fazer uma grande parceria, vamos dominar essa região aqui, né? Bom, o que acontece é que eles se dão mal. E nos anos 594, acontece o que já se esperava. A Babilônia invade, então, definitivamente Jerusalém, que tinha, de uma certa forma, estado intacta na investida assíria, mas agora ela cai em 586, né? Mas antes da queda em 586, uma grande leva em 594 já foi deportada para a Babilônia. A gente pode ler, a gente vê Daniel indo para lá, né? E a gente vê Jeremias sendo contemporâneo nessa situação de deportação, que nós podemos dizer nessa situação de exílio, né? Então, esse é o mundo bíblico. Um pouquinho de escola dominical para a gente hoje. Nesse mundo bíblico, a gente vê então a seguinte configuração. Uma grande deportação acontece em 598. As pessoas mais influentes de Jerusalém são levadas para a Babilônia. Isso é estratégico. Eles precisavam enfraquecer o reinado de Judá.
Então eles levam as pessoas mais influentes, os principais sacerdotes, os principais comerciantes, os principais políticos da nação, vão para Judá, vão para a Babilônia. Os religiosos, então, encontram um prato cheio para surgir com falsas profecias, e a principal profecia dos religiosos naquela época era dizer: paz, 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 Jerusalém será vitoriosa. Essa era a profecia dos religiosos nessa época, era a profecia que dava no rádio, era a profecia que dava em televisão, era a profecia que qualquer pastor levantava e dizia: paz, paz, paz. Era a profecia mais popular da época, era essa. Era a mensagem top hit da época. E Jeremias, essa paixão pela integridade, tem a coragem de levantar no meio dessa situação e dizer: não, Jerusalém, Israel, ainda não é tempo. E é perseguido e chora porque é perseguido. Então, de Jeremias, de Jerusalém, Jeremias era tão mal visto que ele nem foi para a Babilônia. Né? Eu falei que o pessoal ia, os mais importantes iam para a Babilônia. Então, Jeremias ficou em Jerusalém, não foi por acaso não, ele era tão mal visto entre os seus, que ele não foi. Ficou em Jerusalém. E de Jerusalém ele escreve uma carta aos exilados de Judá, que estão na Babilônia. E essa carta está no capítulo 29 que nós lemos. Eu quero convidar você, diante desse cenário inicial que a gente fez aqui, da gente ler de novo essa carta do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Pode ser? São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, o príncipe de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Ezequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim dizia a carta: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até aqui. A carta continua. Talvez um outro sermão a gente continue essa pregação. Essa é a carta linda, um dos trechos mais lindos, na minha opinião, tanto que muita gente conhece alguns versículos aqui. Mas eu quero fazer uma ponte aqui com a gente. A gente estava viajando ali na Palestina, isso aqui aconteceu 2.600 anos atrás. Eu quero propor para vocês o seguinte: contextualizar a palavra do nosso coração para a minha e a tua realidade hoje. E a partir do seguinte, a partir da universalidade da experiência do exílio. Porque o que está acontecendo aqui é o povo está em exílio. O povo saiu da sua casa, saiu dos seus familiares. Eles saíram da sua terra. Eles foram deportados, foram exilados, estão numa terra estranha, estão totalmente inadequados ali, não conseguem entender o que está acontecendo lá, não conseguem entender a língua do povo, não conseguem entender a religiosidade, a cultura, são maltratados, são marginalizados, há um preconceito enorme com eles. Aquele povinho ínfimo da Palestina, quem são eles? Se uniram com o Egito para vir contra nós, bem feito, está aqui no nosso meio agora. Sofre mesmo, israelitas, hebreus, sem valor nenhum. É a universalidade da experiência do exílio. Porque não está sem querer não aí, viu? Essa aqui é uma experiência que eu estou fazendo aqui de arte moderna. Por quê? Eu vou... A minha patacada aqui artística, não sei se vai funcionar. Porque a experiência do exílio é uma experiência que nós estamos onde não queremos estar. Por isso que ela é universal. Todos nós, de maneira geral ou específica, estamos em algum momento onde nós não queremos estar. Há um processo, há um sentimento de desarticulação. Há um processo de desunião, de fragmentação. Alguma coisa está fora do lugar. Não é? Alguma coisa está inadequada. Eu estou me sentindo inadequado aqui. É o processo de exílio, é o sentimento do exílio. Estou inadequado aqui. Não é? Essa arte moderna aqui não faz sentido nenhum, está tudo em lugar que não deveria estar, concordo? O que um cavalo está fazendo aqui? Por que a foto está desse jeito? Bom, enfim, tem muitos elementos aí, não vou explicar. É importante que você se olhe, contemple e se sinta inadequado. Essa é a questão da arte moderna. Essa inadequação, esse estado de exílio é universal. Quando a gente chega numa situação em que a gente depara com a vida, e a vida não é tão simples quanto a gente imaginava que ela fosse. Quando a gente depara com a vida e vê, poxa, a vida é complexa. A realidade é mais ampla do que eu pensava. É mais ampla do que os livros de autoajuda podem me dizer. É mais ampla do que eu posso controlar. Esse é o estado do exílio, um descontrole. E essa experiência universal do cristianismo tem uma frase bem famosa, que nós somos peregrinos numa terra distante. Nós vivemos num mundo, mas não pertencemos a este mundo num certo sentido em que não era para ser assim. Não era para ser assim. Gente, quem se sente muito à vontade com este mundo, com essa vida, quem não tem um sentimento de inadequação, de desarticulação, de fragmentação, de alguma coisa está errada no mundo, alguma coisa está errada em mim, das duas uma.
Ou ele mente para si mesmo. A outra eu não vou falar, não. Mas é o seguinte, não dá. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Há um processo em todos nós de inadequação, de desarticulação. Esse é o exílio. Olha, e se a gente não considerar isso, gente, a gente joga fora só. Deixa eu fazer as contas aqui. Bem de cabeça, bem em cima, isso não li em lugar nenhum. Mas eu acho que nós jogamos fora 80% da Bíblia. 80% da Bíblia, digo para vocês, foi escrito ou para exilados ou de uma situação de exílio. O Novo Testamento todo foi escrito numa situação de exílio. Foi escrito no Império Romano que dominava toda a área e Israel continuava sendo o povinho humilhado daquela região. Talvez só de Gênesis, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, até Salmo. Não, até Salmo não dá, porque metade dos livros dos Salmos foram escritos do exílio. O que mostra, gente, que a realidade é mais ampla e mais complexa do que as nossas simplificações e reduções. E o cristianismo não é ao contrário dos que alguns pensam, não é uma mensagem alienante que te tira da realidade. Pelo contrário, é a mensagem, por mais radical que seja, que faz do casamento, da integridade, da busca pela justiça e do reconhecimento da humanidade caída e difícil e ampla e complexa. Então, a gente tem essa sensação. De frustração pelo descontrole. Nós temos essa sensação que nós não estamos onde nós queremos estar. Mas, justamente porque Deus está presente no exílio, fora do exílio, em todas as realidades, o exílio é um tempo de oportunidade e também um tempo de ameaça. Porque no exílio nós podemos buscar a excelência como Jeremias fez. Ou no exílio podemos viver nas tentações de ouvir falsos profetas e religiosos como os exilados fizeram. Então nós temos a oportunidade da excelência, a oportunidade de viver na sede por justiça, pela excelência que há em nós, pela sede de vida excelente, de uma vida melhor, em todos os sentidos, e de viver uma profunda realidade humana, de viver uma existência humana em todos os sentidos. Essa é a grande oportunidade que nós temos em tempo de exílio. Mas também temos uma ameaça, que é a ameaça da mediocridade, que faz oposição à excelência. O que é mediocridade? Mediocridade aqui, estou dizendo, o oposto da excelência. Como a autocomiseração, o auto-heroísmo, ou o tradicionalismo morto. Vou explicar cada um deles. Essa mediocridade da autocomiseração, em que você se olha para a sua dor, o seu sofrimento e permanece lá, e esse é o teu grande valor. Continuar lá.
Isso é autocomiseração. Não tem nada a ver, gente, não me entendo errado, não tem nada a ver em experimentar a dor e viver sofrimento. Jeremias tem em si, ele é o profeta das lágrimas. Quem diz que homem excelente não chora, né? Os machões aí, só se for o homem excelente de outro reino, não do reino de Deus. Porque o homem excelente do reino de Deus chorou muito. Mas ele não se autocomiserou. Ele não fez uma autopromoção das suas próprias dores. E também, gente, ele não foi um herói. Ele não olhou para o exílio, para essa situação de inadequação, de desarticulação, e escancarou o peito e falou assim: vem que eu estou pronto. Vem que... Como é que é a nossa frase lá que a gente pode falar? Se Deus é por mim, quem será contra mim? E a gente tem um monte de versículo para justificar esse heroísmo todo. Não é? E a gente também não enfrenta a profundidade da humanidade, que vive essa existência de choros e risos, de alegrias e tristezas. Nós enfrentamos o sofrimento como heróis, em vez de enfrentarmos o sofrimento e o exílio como seres humanos. A mediocridade também está num tradicionalismo morno, onde a mensagem é mais ou menos assim: olha, continua do jeito que está. Para que mudar? Para que buscar coisas melhores? Tá bom assim. Olha, tanta gente já tentou e fracassou. Por que você vai tentar de novo? Morno. Ok, não vai ser dar com as caras na água, não vai ser um cara intenso, não é? Não vai se arriscar, não vai dar a cara para bater, não vai expor. Tudo bem, não vai mesmo. Mas é morno, não vai chorar, não vai rir. Uma frase que eu gosto é a seguinte: quem não chora, não ri. Ou seja, quem não é intenso, não vive as intensidades do ser humano. Se você tem medo de chorar e não chora, foge do medo, foge do choro, foge do risco. Foge do risco das relações profundas. Gente, tem gente que não entra em relações profundas, digo casamento, por exemplo. Tem gente que não entra na relação de comprometimento com um voto que diz assim: eu quero ficar com você a vida toda, porque tem medo desse voto. Possibilidade da excelência, da alegria da relação só vem diante de abrir o peito e dizer: eu estou pronto para chorar também, assim como eu estou pronto para rir com você. Não é isso que nós dizemos nos votos do casamento? Como é que é mesmo? Estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, no choro e no riso. Entrar numa relação de intimidade é entrar nessa intensidade enorme de sentimentos profundos. É entrar, é experimentar essa humanidade que nos impulsiona, que é carne, que não é mornidão, nada. Lá no Apocalipse tem lá uma passagem linda, que algumas vezes a gente cita meio para botar medo no povo, mas não é bem isso. É lindo porque diz assim: porque tu não és nem morno, não és quente, nem frio, tu és morno, estou a ponto de te jogar para fora, te vomitar. A gente fala isso como, né, um oráculo de juízo, assim,
assim, olha, se cuida aí que você vai ser vomitado. Mas na verdade, a gente não é isso em consequência. Mas o fundo mesmo é que Deus quer intimidade com a gente. Deus quer carne, Deus quer sangue, Deus quer coração. Grande mensagem aqui no exílio, começa no versículo 4, na carta que Jeremias diz, que escreve, onde Deus diz assim, através do profeta Jeremias: viva o presente, ou, em outras palavras, eu te deportei. Você lê o versículo 4, você vai encontrar Deus dizendo o seguinte: eu te deportei. Se sou eu que estou com você, então viva o presente. Se sou eu que te coloquei nessa situação, então viva o presente. Mas Deus, uma situação incômoda, uma situação onde eu não queria estar, que é exílio. Exílio é isso. Eu não queria estar aqui. E Deus diz assim, de início, antes de falar qualquer coisa, antes de ele falar assim, antes de ele falar buscar-me-eis e me achareis, antes de ele falar invocar-me-eis e me buscareis, antes de ele falar planos de paz, não, antes desses versículos todos que a gente decorou, Deus diz, antes disso tudo, eu te deportei. Deus está no controle da situação. É mais ou menos quando José, depois daquela vida deturpada, conturbada toda que ele teve, foi vendido pelos irmãos, foi levado em exílio para o Egito, né? Depois se tornou um grande estadista. No final, quando ele encontrou os irmãos, ele disse assim: não temas, não tenho mágoa contra vocês, foi Deus. Isso não é fatalismo, gente. Isso é a percepção de que Deus é presente em toda e qualquer situação. Situação de exílio? Sim. Mas essa aqui é a vontade? A vontade de Deus não é que me colocar lá no futuro, numa condição melhor? A vontade de Deus, a presença de Deus está no futuro e no presente. E se você não contemplar a presença de Deus no presente, em qualquer situação que você esteja, quando você chegar no futuro, que você acha que lá é o ideal, quando você chegar lá, você já vai estar lá imaginando assim, mas não era aqui que eu queria estar, é lá. Isso é engraçado, né? É tão universal. É igual o tempo, né? Tempo não. É igual assim, as fases da vida. Quando você está lá na tua adolescência, quero que passe logo. Que é difícil pra caramba. Aí você chega na universidade, meu, que ruim. E aí sempre tem gente mais velha olhando pra trás e falando assim, mas na tua fase, eu queria estar na tua pele, vendo de novo o que você viveu, tal, não é? A gente sempre tem essa fantasia de que o futuro vai ser melhor. Porque a gente vive nesse eterno exílio. O exílio é universal. É óbvio que o exilado, sem a percepção de que Deus está presente no presente, só imagina e fantasia que Deus vai estar presente no futuro. Só que quando você já está no futuro, o futuro se fez presente, Deus já não está mais no presente. Você corre atrás de Deus e nunca alcança. Não é isso que Deus quer pra gente. Não foi isso que Jeremias viveu. Agora, Jeremias bateu no peito e falou assim: eu vou viver a vida com intensidade. Vou buscar a integridade, mas vou viver com intensidade. Ele é o meu mestre. Tudo bem, alguém está falando, não, meu mestre é Jesus. Meu mestre é Jesus e Jeremias é meu mestre também.
essa relação com o futuro ressignifica o presente. Explico. Se a gente pensa que a alegria da vida está no futuro, a gente vive no presente, sempre, 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 nessa mediocridade. Ou nesse negócio, nesse marasmo, né? Esse marasmo que é assim mesmo. Ou nesse negócio de auto-heroísmo. Não, vamos lá, porque isso aqui vai mudar, porque não é para ser assim, e pá, eu vou mudar, eu vou ganhar o mundo, eu vou estudar muito, eu vou trabalhar muito, eu sou isso, eu sou aquilo, e aquela autopromoção, autodeterminação, né? Tão característica, e talvez em gente que sofreu muito na vida. Enquanto a gente olhar então o futuro com essa autodeterminação de que eu vou, bota a faca nos dentes, né? Bota a faca nos dentes e vai para o futuro. A gente precisa ter um olhar mais bíblico sobre o futuro. E aí eu quero fazer uma reflexão um pouco mais profunda aqui. Me acompanhe, gente. Sobre o futuro. O futuro e o controle. Quando nós queremos controlar o futuro, e uma palavrinha boa para isso é quando nós queremos botar em nós mesmos o controle, a autonomia do futuro, nós caímos na autodeterminação, na autorrealização, na autogratificação e na autopromoção. É a tentativa de controle do futuro. Agora, esse controle do futuro se dá ou por essa autodeterminação, ou por um desejo de saber o futuro. Todos nós temos. Por que nós temos esse medo e essa sensação de que o futuro, a solução do problema está no futuro? A gente então vai para o futuro com essa autonomia, ou com essa autonomia de determinar o futuro nas nossas próprias mãos, ou num desejo, se você é cristão, místico, religioso, de saber o futuro de antemão. É o mesmo problema, só que em atitudes diferentes. Saber o futuro de antemão. Prever o futuro. Previsão. Desculpa. Como? Como o futuro? De prever o futuro. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um desvio teológico que acontece aqui. Um desvio teológico da vontade de Deus. Eu já disse algumas vezes aqui, eu quero repetir porque eu acho que esse é um problema que nós precisamos sempre estar atentos. Não é? O desvio teológico, bíblico, do entendimento do que é vontade de Deus, porque muitas vezes na busca de saber a vontade de Deus, o que acontece é uma inversão do mandamento e da vontade. Mandamento é igual vontade, né, de Deus. Deus só tem vontade daquilo que Ele manda e só ordena aquilo que Ele tem vontade. É uma inversão do primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento, segundo o Deuteronômio? Lá, capítulo 6, outro dia a gente pregou sobre isso. Amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. E a partir daí vem todos os outros mandamentos. E diz Martim Lutero que quem errou os outros 9 é porque antes errou o primeiro. Que é o pecado da idolatria, que é o pecado da não confiança no amor de Deus. Quando nós vamos para Deus querendo pedir a vontade de Deus, mas no fundo, queremos, na verdade, nos assegurar de um futuro, de prever um futuro, nós invertemos o próprio conceito de sermos fiel à vontade de Deus. Eu sei que é um truque gramatical, mas olha, às vezes, buscar a vontade de Deus
é rejeitar a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso? Não, né? Complicado. Porque a vontade de Deus, em primeiro lugar, que nós confiemos nele. E quando nós vamos buscar a vontade de Deus como se tivéssemos preocupados em saber o futuro de antemão, entendeu? Como se nós quiséssemos prever. Por exemplo, eu tenho poucos exemplos nesse sentido, mas eu vou dar um exemplo. Eu sou ruim de exemplo, gente. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. 4 anos atrás, eu prestei de novo vestibular. Para entrar em filosofia na USP, né? Era um desejo meu. Eu queria fazer esse curso. Quando eu pensei em fazer isso, era no meio do semestre. E eu estava pensando, eu preciso estudar para esse vestibular, porque é fácil, mas não é tão fácil, porque eu já estava muito tempo sem estudar essas matérias. Uma das coisas que eu fiquei tentado a fazer, é falar assim: Deus, qual é a tua vontade? O Senhor me quer lá na USP ou não quer em 2004? 5? Não sei, eu sou ruim de data também. No ano que vem, o Senhor me quer lá, porque Deus, se não for a tua vontade, aí eu não estudo. Eu não estudo, não faço intensivão. Eu fiz cursinho intensivão lá. Não faço intensivão, não vou gastar dinheiro com isso, porque vai ser um grande desperdício. Deus, eu preciso saber qual a tua vontade para mim. Eu estou vendo aqui algumas pessoas assim, rindo, que eu acho que isso é universal em todos nós. O Mário, por exemplo, vai fazer uma viagem maravilhosa, de 4 meses lá no Japão. Uma decisão, eu acho que ele pensou muito antes de decidir isso. Agora, eu fico pensando, ele ali: Deus, o Senhor me fala aqui se vai ser uma bênção lá no Japão ou não, porque se não for, eu não faço nada aqui. Porque é um trabalhão, né, Mário, para sair 4 meses do país, que não é brincadeira. Ou, por exemplo, ano passado também eu fui para os Estados Unidos. Eu tive que fazer um monte de applications, que o pessoal fala, né? Você tem que mandar um monte de coisa, dados. Vai um tempão para fazer isso. E você não sabe se vai sair o visto, é complicado. E você então, às vezes, fica com medo do futuro. E você fala assim: mas Deus, será? É tua vontade ou não é tua vontade que eu vá para os Estados Unidos em julho? Porque eu estava em janeiro, começando a mandar os applications. Porque, olha, Deus, primeiro, seguinte, eu preciso do passaporte, já é dinheiro. Eu vou tirar passaporte, gastar dinheiro com alguma coisa e depois não vou usar? Está sendo mais claro? E eu lá todo crente religioso, né? Quero saber a vontade de Deus para a minha vida. No fundo, o que está acontecendo, e é o que acontece em todos nós, é um medo tremendo do futuro. E a desconfiança, gente, que Deus está aqui comigo e estará ali também no futuro. Independente de onde eu estiver e como eu estiver. Amém? É lindo isso. A teologia a Bíblia precisa fazer parte desse entendimento futuro. Sabe por quê, gente? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Previsão do futuro, já falamos. Porque a espiritualidade do tempo, a espiritualidade bíblica do tempo, tem uma diferença entre Cronos e Kairos. Esse Cronos que está assim na nossa vida, que está assim fazendo parte da nossa vida, é um entendimento lá do mundo ocidental, onde Cronos era um deus grego. Deus Cronos. Já ouviram falar disso? Cronos é uma palavra de cronológico, do tempo. Vem da palavra Cronos, que é uma palavra grega, que é um deus grego, da mitologia grega. E o deus grego, que é o deus tempo, o deus Cronos, é esse deus na mitologia grega, que é o deus avassalador, que é o deus que vem para destruir, que é o Deus que vem e que pega todo mundo sem exceção.
que vem e que vai deteriorando, que vai, olha só o nosso entendimento de velhice, que vai envelhecendo. Entendimento errado do mundo ocidental. Né? Enquanto que o entendimento bíblico, o entendimento do pensamento judaico-cristão é um entendimento do Kairos. É a palavrinha hebraica que chama Kairos. E sabe o que é Kairos? É o tempo como criação. É o tempo que nos foi dado. Paulo fala em tempo oportuno. Mas é o tempo que nos foi dado como graça. Sabe que o tempo é um elemento da criação. É difícil a gente pensar isso, não é? Porque a gente, no mundo ocidental, nós somos muito concretos. Criação, você fala em quê? Fala alguma coisa criada aí, tio. Qualquer coisa. Telefone. Tá vendo? Telefone é uma coisa que você toca. Né? Uma coisa aí, Ana. Ventilador. Passarinho, natureza, árvore, flor. Isso é criação pra gente. Mas olha, pro pensamento hebreu, pro pensamento bíblico, o tempo é criação. E não é à toa que o sábado é importante no pensamento bíblico. Porque Deus santifica o sábado. Em outras palavras, Ele sacraliza o tempo. E é por isso que as festas no Antigo Testamento são tão importantes. Porque as festas, a festa dos tabernáculos, a festa do Purim, todas as festas do Antigo Testamento são grandes celebrações do quê? Do tempo. É a certeza que Deus nos deu o tempo para vivermos e nos usufruirmos do tempo que Deus nos deu. É o tempo Kairos. É o tempo em que Deus nos deu para vivermos assim, glorificando a Deus. Que lindo. Mas que tempo é esse? É o tempo do céu? É o tempo do paraíso? Não, gente. É o tempo presente. Aliás, não é nem tempo presente, é tempo passado, presente e futuro. Esse é o Kairos. E eu faço uma pergunta direta para você. Diante daquilo que a gente falou da vontade de Deus, da gente sempre ter medo do futuro, sempre querer prever as coisas, ou bater no peito e falar, eu vou pro futuro, e botar a faca nos dentes e diz, vem que eu tô pronto, e eu vou te conquistar, futuro, vou ganhar o mundo. O tempo é teu inimigo ou teu amigo? Hã? Se você bota a faca nos dentes e vai pro teu inimigo, ele é o inimigo. Imagina alguém com a faca nos dentes vindo para cima de mim. Você sai correndo. Não é? Gente, vamos ser honestos com a gente mesmo. A gente vive mais o Cronos do que o Kairos. Era pra falar em fazer enquanto eu tava falando, eu esqueci, me envolvi. Olha, quando a gente tem as incertezas, vou explicar, as incertezas, eu tô bem artístico hoje, né? Ó, as incertezas, quando a gente vai, sabe, se compra uma bicicleta ou se casa, a gente fica assim meio na dúvida, quer saber o futuro, né? E aí o labirinto é assim, a gente quer pegar a decisão certa, e se a gente pega o negócio errado, a gente não vai dar onde a gente vai querer, a gente fica nessa luta, né? Tal, então, aí a gente fica louco assim com o negócio do tempo, né? Onde a gente vem sofrendo com o tempo. O tempo que é o inimigo, né? É o Cronos, né? Esse tempo. E aí a gente tem uma tentação enorme de querer prever o futuro. E a gente vive uma religiosidade, tanto que a gente fora do cristianismo vai em cartomante, a gente dentro do cristianismo vai numa relação errada com o tempo, com o futuro. E deturpa até o que é algo legal, que seria a vontade de Deus. Eu lembro de uma série
chamava Ilha da Fantasia. Tinha o Tatu, lembra do Tatu? Então, o Tatu ali, né? Você vai lá e a questão ali é a seguinte: viva os seus sonhos. Outro dia eu vi uma modelo, Gisele Bündchen. Se a gente ouvir, e a gente ouve, hein? E a gente ouve o que ela fala. As mulheres, não, eu não ouço a Gisele Bündchen. Não, por que tanto regime então, gente? Você acha que elas só falam com a boca? Elas falam com o corpo, não é? Bom, enfim. Sabe o que ela estava falando? Ela falou assim, eu quero, assim, sabe uma coisa que eu desejo muito? Tem que buscar porque deu certo pra mim. Viver o sonho, né? E a nossa cultura diz isso: viva os seus sonhos, vai atrás dos seus sonhos, né? Olha, aqui na carta, Jeremias é o grande, assim, Jeremias, eu fico imaginando, Jeremias é o cinzento da história, é o cara que vai jogar balde de água fria, quando todo mundo está dizendo, vai, e essa é a mensagem dos profetas, aquela mensagem que eu falei que todo pastor estava pregando, aquela mensagem das rádios e das televisões, é isso aqui: viva os seus sonhos, exilados, vocês estão na Babilônia, mas digo para vocês, paz, 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 vocês daqui a pouco estão voltando já para Jerusalém, não se preocupem, fiquem tranquilos aí, olha, não faz nada, só fica esperando, porque daqui a pouco Deus traz vocês para cá. Não casem, não comprem nada aí na Babilônia, não construam casas para vocês, não tenham filhos aí, espere, daqui a pouco Deus vai trazer vocês. Em outras palavras, não viva o presente, viva o futuro, viva o teu sonho. E a gente está cansado de ver gente desconectada do presente, com a cabeça lá na frente, só no sonho, só no sonho, só no sonho. E Jeremias diz assim, gente, Deus está aqui no presente. Um dia nós voltaremos, mas hoje vivemos aqui na graça e no kairós de Deus para nossas vidas. Os religiosos dizem a mesma coisa. No verso 8, nós não vamos ler por causa do tempo. Mas eles dizem isso, né? Viva os seus sonhos. Viva. A religiosidade tem um problema. E a religiosidade, digo, fora e dentro do cristianismo. Porque tem muito cristianismo religioso. Não é? E aí no cristianismo, um dia eu já preguei sobre isso também. A gente não nem poderia chamar de cristianismo porque é totalmente oposto. A religiosidade promete alguma coisa que ela não pode te dar. Que é o controle. Toda religião, ela quer controlar as forças espirituais ao seu benefício. Qualquer religião. E o religioso que há dentro de nós também quer isso. Quer controlar a situação. E por muitas vezes nós temos uma relação com Deus, chamamos de espiritualidade, mas é religiosidade, porque no fundo a gente quer controlar as coisas. Muitos profetas, falsos profetas do Antigo Testamento, profetas contemporâneos, elas só fazem dar asas aos nossos. Mas posso dizer uma coisa? O caminho é a frustração e a decepção. Infelizmente, será uma decepção com Deus, que não tem nada a ver com essas profecias que estão sendo faladas aí. Profecias de vida fácil, profecias de prosperidade fácil, profecia de riqueza. Gente, se você vem aqui porque você está querendo ficar rico ou não ter doença, você quer controlar Deus, então, olha, desculpa, tem um monte de igreja fazendo isso aí, a gente não vai fazer aqui. Preferimos ser uma igreja menor do que entrar nessa mensagem comercial, que é propaganda. Eu vou vender alguma coisa que não tenho para te oferecer. Os religiosos apresentam respostas fáceis e triunfalistas. Eles propõem modelos de super crentes, super-heróis, como se todo mundo que se rendeu a Jesus Cristo vivesse naquilo que Paulo fala de uma situação de super crente, de inabalável. Propõe uma vida acomodada e morna, autocomiserada nesse sentido que não busca mudança.
Autocomiserado no sentido que não ri e não chora, mas também não tem sabor, a vida não tem sabor. E aí a gente chega no nosso grande versículo que a gente gosta tanto. Versículo 11, lê aí. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Duas coisas eu quero dizer aqui em relação à tradução em primeiro lugar. A tradução desse versículo é um desastre na revista atualizada. Um desastre. Eu vou dizer por quê. Primeiro, essa tradução de que pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, não pode. Eu posso até entender o que o tradutor escreveu, mas ele escreveu assim muitos anos atrás que que não tem nada a ver com o nosso mundo contemporâneo, porque todas as traduções modernas fogem dessa frase: para vos dar o fim que desejais. Porque já que a gente vive num mundo individualista que manipula Deus, não é? Essa frase é um prato cheio. Que Deus tem pensamentos a meu respeito de bem para me dar o fim que eu desejo para mim. Isso é totalmente antibíblico. Primeiro, que o fim que você deseja para você é infinitamente pior do que o fim que Deus quer para você. Não é? A melhor tradução é para dar uma esperança e um futuro. Porque aqui o que está em questão aqui no contexto de Jeremias capítulo 29 é a presença de Deus. E Deus está presente no futuro. Mas não só no futuro, Deus está presente no presente. A certeza que Deus está presente no futuro é a minha esperança. Não é? É o futuro com esperança. A certeza que eu vou controlar o futuro é um futuro com frustração e ansiedade. Não tem outro caminho. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Também é uma tradução complicada. Porque a tradução que a gente entenderia hoje é mais ou menos assim, Deus falando assim: gente, vem aqui, olha pra mim, eu sei o que eu estou fazendo. É o pai que chega pro filhinho, ou pra você que, né, tá aí perdido, assim, às vezes eu converso com meu pai, aquela sabedoria, ele chega assim pra mim e fala assim: Daniel, faz isso assim, eu já passei por isso, eu sei o que eu estou fazendo. Esse negócio do pai, do cara mais experiente, da pessoa que está ali, que te dá certeza e segurança. O que Deus está fazendo aqui é com essa criança que está conturbada, está exilada, e fala assim: vem aqui, fica aqui no meu colo, papai sabe o que está fazendo. Né? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Um negócio meio... O que é isso? Pensamento que ele tem, e Deus sabe que ele tem o pensamento, ele mesmo sabe, né? É uma coisa que hoje a gente não... É uma linguagem do antiga, mas hoje é mais ou menos assim. Deus sabe o que está fazendo. Pensamentos de paz e não de mal. No contexto, é melhor planos de cuidado e não de abandono. Porque paz em hebraico é shalom. E shalom é cuidado, é completude, é harmonia, é plenitude, é excelência, é amor. Paz sempre é afetivo para Deus. Shalom é sempre afetivo. Não é uma paz abstrata. A paz seja convosco. É a paz, a presença de Deus. Cuidados de Deus Pai. A presença do Pai nos basta. Amém? Paulo diz isso. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação.
Se o presente está ruim ou está bom, eu estou contente. Se o futuro estiver bom ou ruim, eu estou contente. Porque a presença do Pai me basta. A presença de Deus é promessa de Deus. A gente vai ver isso mais para frente. E a vida excelente em qualquer circunstância, conforme diz o apóstolo Paulo. O único pré-requisito no versículo 14 é invocar e procurar. Mas não é o invocar e procurar como se Deus estivesse escondido, viu, gente? Isso é uma outra preocupação que eu tenho quando a gente fala assim, nós precisamos buscar a Deus. Porque invocar e procurar a Deus, no sentido bíblico, tem mais a ver com Deus nos dizendo assim, quando você me procurar de verdade, eu estou aqui. Entendeu? É o filho pródigo que sai da casa e que sabe sempre onde o pai está. E ele tem, a qualquer momento, a opção de voltar para o pai porque ele sabe onde o pai está. De buscar o pai, de procurar o pai. Ele sabe onde ele está. Muitas vezes, as pessoas falam, precisamos buscar a Deus. E aí, buscar a Deus. E aí, buscar a Deus é se ajoelhar no milho, quase. Deus, cadê você? Deus, cadê você? São outras religiões, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Porque como se... E aí, por isso que a gente gosta mais do Cronos do que do Kairos, porque o Cronos nos dá medo. E Deus nos dá medo nesse sentido, que a gente não acha que Ele vai nos receber. Então a gente precisa procurar de alguma forma, e sendo que Deus está ali, com os braços abertos. E a ideia bíblica é, quando você me levar a sério, eu estou aqui. Porque está na minha mão. O braço de Deus está estendido. Eu que não quero me entregar. Não é? Essa é, gente. Não sei se vocês perceberam. Esse é o tema do ano da nossa igreja. Perceberam isso? Eu falei isso no início? Acho que não, né? Ainda bem que não falei, eu queria falar isso no final. Esse é o tema do ano do nosso buscar a presença de Deus. Não é? Então, que a gente nessa busca da presença de Deus, em primeiro lugar, precisamos entender que que a realidade é mais ampla do que a gente imagina que ela seja. Ela é mais complexa. E a gente precisa entender o estado de exílio que nós estamos. Nesse estado de exílio, nós precisamos entender que Deus está presente aqui e no futuro. E que o futuro, não podemos ver o tempo como Cronos, como um inimigo, mas precisamos ver o tempo como oportunidade. Precisamos ver o tempo como bênção, como graça, como elemento da criação para nos abençoar. É o Kairos de Deus. Não podemos ir buscar a vontade de Deus, ter uma relação com Deus como se Ele fosse simplesmente um oráculo que nos diz o futuro de antemão, para que a gente caminhe de uma forma mais benéfica para a gente mesmo. Mas precisamos nos entregar de coração no presente. Às vezes, tomar decisão na incerteza mesmo. Porque é na incerteza que a gente busca a segurança de Deus. Às vezes, Deus vai te falar o futuro de antemão, mas vou dizer uma coisa. Biblicamente e na prática. Às vezes, é regra. Não, é exceção. E a exceção só confirma a regra. Não é? Que Deus não dá detalhe do futuro. Que Deus nos diz, Daniel, você vai passar. Estuda assim que você vai passar. Você não vai perder tempo não. Confia em mim. Isso é religiosidade. Isso é uma promessa. Isso é uma propaganda. Isso vende, mas não é verdade. Amém? Oremos. Meu Deus.
a gente, como diz, nós somos exilados, nós somos peregrinos numa terra distante. Nós estamos longe daquilo que deveria ser. A realidade, ela não deveria ser assim, tão deturpada. O mundo não podia, não deveria ser assim tão mal, tão injusto. Eu mesmo, Deus, não poderia ser tão injusto, tão egocêntrico, tão voltado para as minhas coisas, mas eu sou assim. Eu sou um exilado na Babilônia do meu coração. Que nesta manhã, que eu e os meus irmãos aqui presentes reconheçamos nosso estado de exílio. Reconheçamos, ó Pai amado, e não ouçamos nesta manhã as muitas promessas dos religiosos que prometem a vida fácil, que prometem em concordância com o meu sonho, mas que só me alienam do presente, que só me fazem desconfiar da tua presença hoje e no amanhã também. Que nesta manhã, Deus, nós nos rendamos ao teu amor e à tua graça. Nos console e nos conforte. Amém.